E olha, a trajetória da inflação nos Estados Unidos tem impactado diretamente o estilo de condução de Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve. O novo chair do Fed enfrenta um cenário onde a inflação tem se distanciado da meta e levantado dúvidas sobre a maior economia do mundo. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu chamo agora Benjamin Mandel, chefe de pesquisa da Jubarte Capital e ex-economista do Federal Reserve. Benjamin, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, Vitor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo certo, obrigado você por ter nos atendido. Benjamin, queria começar perguntando exatamente, fazendo uma comparação sobre esses presidentes de bancos centrais, condutores da política monetária. Eu lembro que entre o final dos anos 70, em 79, quando Paul Volcker é escolhido como presidente do Federal Reserve, a posteriori ele foi muito criticado por manter as taxas de juros elevadíssimas nos Estados Unidos, o patamar que ultrapassou o intervalo ali de 20% de juros ao ano. E a posteriori a gente viu que na verdade isso funcionou. Ele foi um presidente do Banco Central que era um defensor do controle inflacionário a qualquer custo. Queria entender o que a gente pode esperar, tomadas as devidas proporções. Evidentemente, a gente está falando de uma recessão como aconteceu ali no ano de 80, 81, mas eu queria entender exatamente o que a gente pode esperar da condução de Kevin Warsh, depois, inclusive, de Donald Trump promover essa série de críticas bastante mal educadas ao antecessor Jerome Powell. Bom, muita coisa para discutir. Para começar, eu acho que o conduto de política monetária nos Estados Unidos, essa mudança de liderança no Federal Reserve seja bem relevante para o conduto e o que vai acontecer em relação à taxa de juros nas próximas reuniões, então no curto prazo mesmo. Minha leitura do Kevin Warsh é o seguinte: eu acho que ele quer subir juros no curto prazo. Esse é um risco relevante para taxa de juros e, por isso, condições monetárias globais. Ele quer entrar e fazer um impacto imediato na instituição do Federal Reserve. Ele quer se diferenciar e até se distanciar dos presidentes do Federal Reserve recentes, falando sobre Bernanke, Yellen, o Powell também. E ele quer, no final das contas, deixar seu carimbo no Federal Reserve System. Ou seja, mesmo bem no início da presidência dele, ele está pensando sobre o legado. Do mesmo jeito que ele fala sobre os ídolos dele, o Paul Volcker, como você mencionou, na década de 70, 80, o Alan Greenspan, logo na sequência, ele quer entrar nessa lista das pessoas que realmente mexeram com o conduto de política monetária e, de fato, a estrutura da instituição. Então, dito isso, como você bota esse plano em pé? Tem dois caminhos principais. O primeiro são reformas institucionais. Então, ele já falou bastante sobre esses grupos, esses task forces que ele vai montar para investigar, para estudar, para sugerir reformas para o conduto de política monetária, quais são os instrumentos, quais são as metas, em termos de inflação, as medidas que eles usam. Como os grandes temas do dia, por exemplo, tecnologia, como isso entra no conduto de política monetária. Então, ele já está estudando isso e já nos próximos meses ou trimestres a gente vai ver os resultados esses grupos, esses task force, e acho que alguns deles vão sugerir mudanças que ele vai implementar ao longo do tempo. O único problema com reformas institucionais é que eles são devagar para implementar. Então, a segunda maneira de mexer com o Fed, quando você entrar como novo líder, novo presidente, é mexer com política monetária. Então, esse é o risco principal em relação à taxa de juros nas próximas reuniões. Então, esse é realmente o que Kevin Warsh vai fazer para mexer com política monetária, para deixar o carimbo dele e quais são os raciocínios que ele vai usar para fazer isso. Acho que é um fator que entra na decisão, na tomada de decisão, de uma maneira independente dos fundamentos. Então, acho que tem um novo fator aqui no cálculo e na tomada de decisão de política monetária.
Benjamin, acho muito curioso, não posso evitar de fazer essa correlação. Você cita reformas do Fed. Eu lembro das reformas do Fed feitas por Jerome Powell, que viraram, inclusive, objeto de investigação da Casa Branca por parte de Donald Trump. Reformas essas físicas, na sede do Federal Reserve. Falo sobre essa reforma, falo também sobre aquela incursão e a tentativa de Donald Trump de demitir Lisa Cook, acusando-a de fraude hipotecária, etc., para, na verdade, falar sobre essa resiliência da institucionalidade do Banco Central norte-americano. Você vê algum tipo de risco para essa autonomia das agências, né, como o Federal Reserve, dada essa vocação de Donald Trump de querer controlar as instituições norte-americanas? Então, acho que você identificou um fator super relevante que é a credibilidade do Federal Reserve. E essa credibilidade enfrentou vários desafios já do Donald Trump e acho que vai continuar enfrentando esses desafios olhando para frente. Dito isso, no curto prazo, a maneira que credibilidade entra na discussão é bem diferente. A credibilidade vai ser usado pelo Kevin Warsh como raciocínio no conduto de política monetária. Então, a credibilidade mais relevante para ele no momento é o fato que a inflação passou 5 anos rodando acima da meta de 2%. Parece que vai continuar este ano, um sexto ano, acima da meta, e tem previsão no ano que vem para um sétimo ano acima da meta. Então, essa é a credibilidade que está bem em foco agora nas discussões no Fed. Pensando sobre os fundamentos cíclicos da economia, não tem raciocínio forte para mexer com taxas de juros no momento. O mercado de trabalho tem melhorado, como a gente viu nos últimos meses, e até no Jobs Report hoje, que foi de junho, mostrando menos risco para baixo no mercado de trabalho. Também tem inflação, obviamente o choque de preço de petróleo entrou no sistema e tem uma grau de inércia de repasse para os núcleos de inflação, mas o preço global de petróleo já caiu e agora vai introduzir uma dinâmica de queda. Com certeza no headline, medida de inflação cheia, mas também repasse gradual para os núcleos. Então, olhando os fundamentos de crescimento e inflação, acho que o nível atual do Fed Funds Rate, de taxa de juros, está adequada. Então, acho que não tem muito urgência para mexer com taxa de juros. Agora entra a credibilidade. O Warsh vai com certeza já levantou na última reunião, vai continuar levantando nas próximas reuniões, o fato que eles realmente têm um problema de credibilidade de baixar a inflação para a meta, dado essa falha nos últimos 5 anos. Então, isso entra como outro raciocínio para ajustar no curto prazo e, a princípio, apertar política monetária. Então, assim credibilidade entra no cálculo. Pensando ainda em credibilidade, a última decisão pela manutenção das taxas inalteradas por parte do FONC, fora todos aqueles aspectos que envolvem a comunicação do Fed, elas pelo menos já afastaram algum tipo de leitura de que haveria algum risco para a credibilidade do Fed, dada essa vontade, né, de Donald Trump, da Casa Branca, de ter juros menos elevados, de ter juros mais baixos lá nos Estados Unidos, com aquela série de críticas mal educadas de Trump também feitas a Jerome Powell? Na verdade, é difícil dizer, no final das contas. Então, a credibilidade do Fed, vamos dar um passo para trás. Como medir credibilidade no primeiro lugar? Depende da perspectiva. Então, olhando no mercado financeiro, qual seja o grau de ancoragem de inflação no médio e longo prazo, ou seja, qual é o grau de credibilidade que, ao longo do tempo, o Fed vai atingir a meta do comitê. Então, olhando dessa perspectiva, não tem problema. Simplesmente não tem problema de credibilidade, porque os mercados financeiros
estimativas do mercado, precificação no médio e longo prazo de inflação, estão bem ancorados, mesmo enfrentando uma sequência de choques grandes de oferta, das tarifas, do preço de petróleo, etc. Então, olhando da perspectiva de ancoragem do processo de inflação, não tem problema de credibilidade. Por outro lado, do lado do consumidor, essa falha de 5, 6, 7 anos de atingir a meta de 2% cria um gap nos preços do consumidor. Então, esse gap é 10% acima da tendência antes da pandemia. Ou seja, o fato que a inflação está rodando acima da meta gerou um problema de affordability que tem um componente super importante político. No final das contas. Então, com certeza, a pressão que Trump tá botando é uma função indireta de pressão política vindo do fato que a inflação estava rodando acima da meta por tantos anos. Então, como o Walsh vai comunicar isso, como o Trump vai reagir a isso, a gente só vai ver ao longo do tempo. Minha expectativa no curto prazo é que Trump vai deixar o Walsh mexer, estabelecer sua posição dentro do comitê, e ele vai passar uma lua de mel, né, de alguns meses, talvez alguns trimestres, sem muita pressão direta vindo do White House. Mas pode deixar, isso vai voltar ao longo do tempo. A ver, né? Se tratando de Donald Trump, tudo é possível. Conversei com o Benjamin Mandel, chefe de pesquisa da Jubarte Capital e ex-economista do Federal Reserve. Benjamin, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado a você. Bom dia. Bom dia, até mais.